Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, editor do portal O Cafezinho. Eu vim aqui para fazer um balanço eleitoral, um balanço político das eleições municipais de 2024, para a gente entender o que houve, quais as projeções que esses resultados nos permitem fazer para o futuro próximo, para 2026, que é o que todo mundo quer saber também, como isso influencia 2026. Entender, Ange, eu faço uma análise diferente do que eu tenho visto por aí, eu vou um pouco na contramão. Eu acho que o resultado foi muito positivo das eleições. Eu acho que a expansão do centro político no Brasil, que o pessoal chama vulgarmente de centrão, eu acho que é importante, foi uma reação do centro político brasileiro, do sistema político e do centro político para isolar a extrema-direita. A única maneira prática, pragmática de isolar a extrema-direita era o fortalecimento desse centro político, que agora não está mais definitivamente dependente do bolsonarismo, da extrema-direita, tem vida própria, tem uma quantidade de prefeituras que permite que lhe dá uma musculatura política capaz de fazer as alianças com independência, inclusive com o governo Lula. Isso é mais importante. Por isso que o saldo é positivo para o governo Lula, porque o centro político que mais cresceu foi o centro político aliado do governo, que é o PSD e o MDB. Foram os partidos que mais cresceram, são os partidos aliados do governo Lula. Isso é importante saber. Claro que esses partidos, em algumas regiões do Brasil, não são aliados do governo Lula, em algumas regiões, mas na maior parte, e nacionalmente são. No Congresso Nacional são, tem ministérios, tem participação na formulação de políticas públicas. Então, eu acho que esse centro político, essa é a minha tese central, ele se fortaleceu como uma reação do sistema político nacional, da elite política brasileira, para isolar a extrema-direita. Era a reação possível nesse momento. A esquerda resistiu, o PT cresceu um pouco, cresceu 40%, em 39% em número de prefeituras, cresceu vigorosamente em número de vereadores e, sobretudo, cresceu nas capitais, número de vereadores. É impressionante, mas o PT agora tem a maior bancada de São Paulo. O PT tem uma das maiores bancadas em Porto Alegre, expandiu sua bancada no Rio de Janeiro. E o PSOL, ele perdeu a prefeitura de capital que ele tinha, caiu o número de prefeituras, mas o PSOL tem problemas estruturais em eleições majoritárias. Ele avançou de forma em 2020, mas não foi uma coisa muito sólida, não tem um gráfico de crescimento. O pessoal tem problemas com a eleição majoritária que o partido vai ter que sentar para resolver. Depois a gente pode até elaborar aqui ao longo dessa análise aqui quais são esses problemas estruturais que eu menciono no artigo, só que não elaboro. Eu posso elaborar aqui mais tarde, mas primeiramente vamos terminar aqui o quadro geral, as impressões gerais. O PL cresceu bastante, cresceu para 500 tantas prefeituras, só que está longe de ter qualquer hegemonia, né, no país. O país tem 5.600 municípios, um partido que tem 500 municípios não tem hegemonia nenhuma, um partido com a característica do PL, que se tornou um partido, está se tornando cada vez mais um partido bolsonarista, um partido muito dependente da figura do Bolsonaro, um partido que caminhou para a extrema-direita, não era antigamente. O PL, quando o Bolsonaro entra, ele vai arrastando cada vez mais o partido para a extrema-direita. E é uma característica desse movimento de extrema-direita de ter uma estratégia muito verticalizada, né? Apostar no PL. O PL lançou candidatura em praticamente quase todos os municípios brasileiros. Então ele cresceu, mas ele perdeu alianças, né? Ele acabou se isolando, de certa forma, em muitas cidades. De qualquer forma, é importante também a gente lembrar que o PL real, que está aí nesse Brasil profundo, ele é diferente do bolsonarismo. Então, a gente tem que ainda fazer um mapeamento de quantos prefeitos do PL e de outros partidos são realmente de extrema-direita bolsonaristas.
Eu tenho suspeita que grande parte não é, ou boa parte não é bolsonarista, não é extremista. Você tem, por exemplo, eu sei que é caso de prefeitos do PL eleitos no Rio de Janeiro que não são bolsonaristas, não são de extrema-direita. Pelo contrário, tem até um histórico mais progressista. Tanto que você tem pelo Brasil afora vários eleitos, inclusive prefeitos do PL, com apoio do PT, e vice-versa. Então você tem aí uma geleia nos municípios que é difícil a gente fazer essa análise. A esquerda perdeu, a direita ganhou. Não é tão ideológico assim. A chave para entender as eleições municipais não é tão ideológica, né? Mas é a questão da força dos partidos. Claro que é importante, porque esses partidos, quantos mais prefeituras, mais possibilidade eles têm de eleger deputados na eleição seguinte. O PT ele cresceu um pouquinho e vai ajudar a aumentar, ampliar um pouco a sua bancada 2026. Um pouco. Mas como ele elegeu também bons vereadores, isso pode ajudar também a eleger uma bancada. O PSOL, ele caiu um pouco o número de vereadores, mas um pouco só, mas ele elegeu, ele teve uma boa participação nas capitais, o que vai ajudar o PSOL a se manter um partido médio em 2026 também, em termos de números de deputados. Deixa eu trazer aqui alguns elementos ainda gerais, né, do meu artigo. Uma reflexão que eu queria fazer, que eu faço aqui no artigo, é que a mídia, durante anos, ela buscou minimizar a polarização entre direita e esquerda no debate público, no debate político brasileiro, dizendo que essas diferenças tinham se esvaziado de sentido. E eu até eu acho uma bobagem, eu acho que existe ainda muito sentido na divisão entre esquerda e direita, só que agora, passado alguns anos, a mídia ela comete o erro oposto, ela começa a maximizar demais a dicotomia esquerda-direita, mais do que o normal. Essa maximização você vê muito na militância de esquerda. A militância de esquerda, para mim, ela tem essa característica, que pode ser um problema às vezes, que é maximizar demais essa divisão de mundo de esquerda e direita, até o ponto em que ela meio que foge um pouco da realidade, como tudo fosse essa divisão. Não é assim. Tanto que no artigo eu falo, a gente precisa ser franco, né? Na vida real, um prefeito do PSD ou do MDB, dependendo do prefeito, das circunstâncias do trabalho dele, ele tem uma gestão tão à esquerda ou à direita quanto um prefeito do PSB, do PDT ou do PT. Sejamos francos, um prefeito do PT, o PT tem prefeitos no Brasil. As prefeituras do PT não são revolucionárias. Não porque não queiram ser revolucionários, é porque as circunstâncias políticas de uma administração num país como o Brasil, o prefeito ele tem que lidar com a correlação de forças. Você tem algumas prefeituras do PT que são mais à esquerda, outras que não. Por exemplo, a prefeitura de Maricá, a gente pode dizer que é uma prefeitura mais marcadamente de esquerda, tem uma gestão, por exemplo, do transporte público muito inovadora, que ele colocou ônibus gratuitos, né? Paga muito bem os professores, mas nem todas as prefeituras do PT são assim. Igualmente do PDT, PSB, a gente sabe que tem, por exemplo, vários prefeitos do PDT, sobretudo no Sudeste, no Sul, que são praticamente bolsonaristas ou abertamente bolsonaristas. Então, você vai dizer que a esquerda perdeu, entendeu? Quando você tem um declínio do PDT, não é bem assim, né? Então, eu acho que é importante a gente também não exagerar essa questão de direita e esquerda quando a gente lida com a questão municipal. A eleição mais ideológica é a eleição nacional, a eleição para presidente da República. Por isso que no artigo anterior, eu até falo que existe um exagero, também aqui no cafezinho, no meu artigo anterior, as análises estão erradas, aqui, está aqui também, em que eu
eu combato essa ideia de que o Brasil é de direita e que o resultado das eleições mostram isso. Não acho que seja verdade isso, que o Brasil é de direita. Eu acho que o povo brasileiro ainda é um povo muito oprimido. Ele é muito oprimido ainda pelo sistema político brasileiro, que é resultado de uma conjuntura de muita desigualdade, em que ela massacra o povo brasileiro com falta de educação, problemas de segurança pública, que são problemas históricos que a sociedade brasileira vem tentando resolver através da fórmula que a gente tem, que é a democracia representativa dos moldes que existe no Brasil. Aí eu escrevo aí, eu acho que as análises são equivocadas, exageradas. Né? Um país que elegeu 5 vezes presidente da República do PT, do Partido dos Trabalhadores, não considera um país de direita. Não considero. Quando o eleitor na cidade escolhe um prefeito de um partido de centro-direita, é porque ele, dentro daquelas circunstâncias, ele acha que é a melhor opção. Ele acha que eventualmente tem um candidato do PT ali, só que ele não vê chance daquele candidato fazer uma boa gestão, não tem apoio social, político, não construiu uma boa postura política, então ele não vota naquele candidato. A razão pela qual o eleitor vota no candidato é complexo. O eleitor ele faz uma relação de custo-benefício, ele vê quais são os candidatos que têm a melhor articulação, que têm a melhor postura com o governador, melhor postura com as forças econômicas e sociais da cidade. Ele escolhe o menos pior. É assim que funciona o processo democrático. Não é exatamente esquerda e direita que determina. Eu diria que a ideologia é importante, mas no caso das eleições municipais, para o eleitor, não está nas maiores preocupações. Né? Por exemplo, quando eu voto em Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, ele é do PSD. Isso faz com que eu seja uma pessoa de centro-direita, ou de centro, ou de direita. Não, eu voto no Eduardo Paes, porque ele tem a melhor postura, ele é um prefeito que eu já conheço. Né? No caso, eu nem voto no Rio de Janeiro, mas eu voto em Niterói, né? E, inclusive, quero falar sobre Niterói se a gente tiver tempo aqui. Mas essas são as minhas impressões iniciais. Eu acho que o centro político se expandiu, isso é bom, nesse momento, era o possível fazer para isolar a extrema-direita. Né? Claro que a gente tem muito o que fazer, você tem muita frustração na esquerda, porque ela quer um Brasil que se desenvolva mais rapidamente. Mas, para isso, a esquerda ela também tem que fazer o seu dever de casa. Aí eu quero fazer uma crítica aos partidos de esquerda, todos os partidos. Eu vejo que inclusive, eu vejo as pessoas criticando a esquerda, mas por um viés meio vazios, sem apresentar propostas, sem fazer uma crítica construtiva. Por exemplo, a crítica que vem do cirismo, que é muito amarga e que é uma crítica que, na realidade, está levando o partido a se autodestruir muito rapidamente. Você tem uma crítica que eu vejo também muito comum na esquerda petista, que é uma autoimolação, né? A esquerda está perdendo, porque vê tudo só sob o ângulo de vista, o ângulo do PT, e acaba perdendo um pouco a noção do todo maior. Né? O PT está bem, o PT não tem que chorar de barriga cheia, ele aumentou o número de prefeituras, ele cresceu nas capitais, o número de vereadores, ele tem a presidência da República pela 5ª vez, tem uma boa bancada no Congresso. O presidente Lula ele tem uma base governista. É mentira dizer que o governo não tem base. Tem uma base, tanto que as propostas centrais do governo têm sido aprovadas. Claro que é uma costura com o centro, mas, enfim, é o sistema político brasileiro. O presidente Lula se elegeu numa frente ampla e governa com a frente ampla. E agora essa frente ampla se expandiu nos municípios. E se você analisar friamente, né, o governo Lula está indo bem, né, a economia está indo bem, a inflação está sob controle. Também a inflação brasileira é importante a gente entender. Existe uma meta. A meta é 3% a inflação em 12 meses. 3%.
O teto da meta, esse é o centro da meta, o teto da meta é 4,5%. E a inflação está abaixo disso. A inflação agora, né, que fechou agora há poucos dias, está 4,3%, abaixo da meta, e tem se mantido abaixo da meta desde o início do governo Lula. O governo Lula tem baixado a inflação. Você teve um problema de pico de inflação de alimentos, que já baixou, os alimentos estão baixando. Agora o pico foi de energia elétrica, em função da seca, que obrigou o uso de geradoras termoelétricas, que é mais caro, então teve um aumentozinho aí da energia elétrica, mas agora voltou a chover, vai baixar o preço, está chovendo em Brasília, espero que volte a chover também no país todo para elevar o nível dos reservatórios e a energia baixar novamente. Mas a economia está crescendo, né? A estimativa de um crescimento de 3% ou mais para esse ano, 2024. Um bom crescimento dentro das circunstâncias brasileiras. O desemprego caiu à mínima histórica, está em 6%. Então, a economia está bem. Claro que a gente sente falta, é o grande problema aqui. A grande crítica que se faz ao governo Lula é a falta de um sonho. Eu acho que essa crítica é válida. O governo Lula precisa achar algum sonho, alguma fórmula que coesione o país e coesione todas as regiões. O Brasil está meio fragmentado, cada estado quer alguma coisa, cada região quer alguma coisa. É preciso algum projeto que coesione o país, que coesione. A minha opinião, eu repito aqui sempre, que é ferrovia. O governo Lula tinha que lançar um grande plano de mobilidade urbana e também outra coisa que poderia ser um sonho, energia solar, juntamente com baterias solares, né? Ou seja, um grande plano nacional para a instalação de placas fotovoltaicas em todas as casas e prédios, edifícios do país, com baterias para guardar energia. É importante não só gerar energia para você ter economia no preço da conta de energia, como também você guardar energia para eventualmente falta de luz, você usar. Agora, com o aquecimento global, as pessoas estão usando cada vez mais ar-condicionado, energia solar vai permitir baratear as contas de luz e tirar a sobrecarga do sistema. Então, são os dois grandes projetos nacionais. Por isso que a crítica que eu faço à esquerda é fazer uma coisa meio vazia. A esquerda foi derrotada, está todo mundo errado. Não adianta chorar dessa maneira. Para mim, você tem que apresentar uma proposta. Então, eu faço a minha parte. O governo Lula precisava apostar em um grande plano de mobilidade urbana. Na verdade, são 3 eixos que o governo Lula poderia coesionar, um grande projeto nacional e coesionar o país. 3 grandes eixos, né? No plano da mobilidade urbana, lançando planos de ferrovias interestaduais, intermunicipais, sistemas de metrô nas cidades médias e grandes do país, sistemas de VLT, um grande plano nacional de ferrovias. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo é a questão da energia. Um grande plano nacional de energia solar, para você um financiamento estatal para todos os brasileiros instalarem sistemas, placas fotovoltaicas nas suas casas, nos prédios, e juntamente com bateria, para guardar energia também. O terceiro eixo, segurança pública, um grande plano nacional de segurança pública, com um grande debate nacional sobre o uso de inteligência artificial para você coibir os crimes. Você tem que instalar câmeras. Não tem outro jeito, instalar câmeras no país todo, nas grandes cidades, todo lugar que tiver problema de segurança pública, você instala câmera, essa câmera ligada a um grande centro, um Centro Nacional de Segurança Pública, com inteligência artificial, que vai identificar se tem algum problema na hora e já manda para a delegacia de polícia mais próxima, manda para o celular do policial que estiver mais perto. Todo policial vai ter ligado a um sistema nacional de segurança pública que, se o sistema detectar qualquer problema, chega no celular dos policiais que estiverem mais próximos ali. Então, isso eu acho que seria importante. É importante o governo mostrar que está fazendo e fazer, né? Então, é isso. Essa é a primeira análise que eu faço geral. Eu quero fazer ainda análises mais locais, mas eu vou fazer em vídeos separados. Obrigado pela audiência. Eu preciso que vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês colaborem aí com um cafezinho para ajudar para que eu possa produzir mais
mais análises com mais regularidade. Forte abraço, obrigado.